Um caso monstruoso aconteceu em 3 de março de 2011, quando uma jovem deixou sua escola e simplesmente sumiu, sem deixar vestígios. A polícia apurou que, no dia do seu desaparecimento, ela se comunicou apenas com uma pessoa, que contou os detalhes horríveis deste caso. Micaela Ray Costanzo nasceu em 3 de maio de 1994, em Elko, Nevada. Ela era filha de Célia e Ted Costanzo, sendo a caçula de 3 meninas. Mickey, como era conhecida, foi descrita como uma pessoa feliz, extrovertida e positiva, que via apenas o lado bom de tudo. Ela estudava na West Wendover High School, onde jogava no time de basquete e se tornou uma estrela do atletismo. Além de tudo isso, Micaela também era editora do jornal da escola e sonhava em ser escritora algum dia. Muito próxima de sua mãe e irmãs, elas viviam trocando mensagens de texto durante o dia. Mas no dia 3 de março de 2011, quando Mickey não respondeu a mensagem de sua mãe e nem atendeu o telefone, Célia percebeu que algo ruim havia acontecido. Segundo seus colegas, Micaela foi vista pela última vez saindo da aula por volta das 17 horas. Ela estava caminhando em direção à porta dos fundos da escola. Apesar de ter 16 anos de idade, sua irmã mais velha costumava buscá-la na escola, mas naquele dia ela tinha viajado. Então ficou combinado que Mickey iria voltar para casa a pé. Infelizmente, a garota nunca mais voltou. Com o passar das horas, sua mãe entrou em pânico e começou a ligar para todos os seus amigos para saber onde ela poderia estar. Mas ninguém a tinha visto desde o fim da aula. Conhecendo bem a filha e percebendo que aquilo não era do seu feitio, Célia chamou a polícia. Os policiais começaram as buscas entrevistando os amigos e colegas de classe da jovem, porém não encontraram nenhuma informação relevante. Os investigadores resolveram verificar os registros telefônicos de Micaela e notaram algo estranho. No dia do seu desaparecimento, ela mandou várias mensagens e ligou para o mesmo número diversas vezes. O telefone pertencia a um rapaz chamado Cody Cree Patton, um estudante de 18 anos e que era amigo de infância de Micaela. A polícia resolveu levar Cody para interrogatório e ele contou a mesma história que todos os outros alunos, afirmando que a última vez que viu Micaela foi na escola, por volta das 17 horas. Ele ainda disse aos policiais que a jovem estava com alguém e que poderia ser o seu namorado. Os oficiais lançaram uma grande busca com a ajuda de amigos, familiares, policiais e voluntários que vasculharam um vasto deserto ao redor da cidade em busca da garota. Apenas no 3º dia, um dos voluntários notou algo bastante estranho: marcas de pneus recentes saindo da estrada. Seguindo o rastro, ele encontrou um monte suspeito, coberto com arbustos, e embaixo dele havia algo que parecia sangue. Quando os policiais chegaram ao local, eles encontraram o corpo sem vida de Micaela. Ela foi severamente agredida e perfurada diversas vezes no rosto e no pescoço com um objeto pontiagudo. A família de Mickey ficou completamente arrasada quando soube da notícia e realizaram uma conferência de imprensa pedindo justiça para encontrar o assassino da filha. Senhoras e senhores, isso não acabou até que a pessoa ou pessoas responsáveis sejam levadas à justiça. Àquela altura, a polícia tinha apenas um suspeito: o melhor amigo de Micaela, Cody. Ele foi a última pessoa a interagir com a jovem e as imagens do sistema de segurança da escola mostraram os dois no corredor que levava à saída dos fundos, onde ela foi vista pela última vez por outros colegas. Em seu primeiro interrogatório, Cody disse que viu Mickey com um namorado na entrada da escola, mas todos os outros colegas disseram que ela estava na porta dos fundos do prédio. Algo estava muito errado. Mickey e Cody se conheciam desde a infância e moraram no mesmo condomínio. Eles até chegaram a ter um relacionamento amoroso, mas acabaram mantendo apenas a amizade. Micaela começou a se encontrar com outra pessoa e Cody começou a namorar com uma jovem chamada Toni Fratto, de 19 anos de idade. Toni era uma garota inteligente, motivada e religiosa de uma família mormon devota. Ela apresentou Cody à fé mormon e o ajudou a se concentrar em seu objetivo de se juntar aos fuzileiros navais. Apesar de serem muito novos e ainda estarem no ensino médio, o casal ficou noivo. Cody até foi morar com Toni e seus pais.
Os pais da menina hesitaram um pouco em deixar o namorado da filha morar com eles, mas temiam que, se não deixassem, Tony pudesse fugir de casa. Rapidamente, Cody conquistou os pais da garota e eles começaram a tratá-lo como parte da família. Obviamente que os pais de Tony ficaram chocados quando descobriram que Cody era o suspeito no caso de um assassinato. Quando Cody foi interrogado novamente, ele tentou agir como se não entendesse o que a polícia estava falando, mas seu pai implorou para que ele contasse a verdade e fizesse a coisa certa. Então, Cody desabou. Ele começou a chorar e confessou tudo. A linha do tempo a seguir é baseada em seu depoimento à polícia. Segundo ele, depois da escola tinham combinado de dar um passeio com Mickey no deserto e no caminho os dois discutiram, pois ela queria que ele terminasse o seu noivado e voltassem a namorar. Ainda segundo o rapaz, ele recusou algumas investidas da garota, mas Micaela estava decidida. Ela começou a gritar comigo e disse que era porque eu não deixei Tony. E então ela começou, batendo no meu peito e tal. Cody a empurrou, ela caiu, bateu com a cabeça e começou a ter convulsões. Ele disse que entrou em pânico, pegou uma pá e começou a golpeá-la diversas vezes. Tentei bater nela, na cabeça, bem em algum lugar. Eu queria nocauteá-la, deixá-la dormindo, mas Mickey começou a fazer sons estranhos. Em seguida, Cody disse que cortou sua garganta para que ela não sofresse. E não acabou por aí. Quando ele percebeu que a jovem estava morta, cavou uma cova rasa e a enterrou lá. Depois tentou queimar os pertences dela. Com uma confissão tão horrível, Cody foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau, com grandes chances de receber a pena de morte, mas os policiais sentiram que essa história ainda estava muito mal contada. Apesar de sua confissão, era nítido que ele estava escondendo alguma coisa. A família de Mickey acreditava que Cody estava acobertando alguém, ou alguém o obrigou a fazer o que ele fez. Enquanto isso, Tony ficou muito deprimida com a prisão do seu noivo. Ela demonstrou todo o seu apoio, visitando-o na prisão e escrevendo cartas de amor, dizendo o quanto sentia sua falta. O fato de seu namorado ter confessado o assassinato tão horrível parecia não incomodá-la. Em abril de 2011, Tony saiu de casa de pijamas e foi ao escritório do advogado de Cody, acompanhada de seu pai. Lá, ela admitiu que estava envolvida na morte de Mickey e contou uma história completamente diferente sobre como tudo aconteceu. Segundo Tony, no dia em que Mickey desapareceu, ela recebeu uma mensagem de Cody dizendo: "Eu entendi. Isso era um sinal e significava que ele estava com Micaela em seu carro e iria buscá-la." Os três saíram da cidade rumo ao deserto. E enquanto dirigiam, Mickey ficava cada vez mais agitada, percebendo que algo estava errado. Quando finalmente pararam, Cody e Micaela saíram do carro para conversar, enquanto Tony ficou no banco de trás. Ainda segundo o seu depoimento, a conversa entre os dois logo se transformou em gritaria. Tony disse que viu Mickey empurrar Cody e quando se virou, ouviu um estrondo na parte de trás do carro. Ela saiu para ver o que estava acontecendo e observou que Mickey estava caída no chão. Ela então atingiu a jovem com uma pá e com a ajuda de Cody, cortaram sua garganta e a enterraram em uma cova rasa. Depois, o casal dirigiu até uma piscina próxima para se refrescar, porque estava muito quente. E em seguida, foram lanchar no McDonald's. Após o seu depoimento, Tony foi imediatamente presa e acusada de assassinato. E depois que ambos estavam na prisão, os policiais tentaram fazer um acordo, onde eles confessariam o crime e seriam condenados à prisão perpétua, ao invés da pena de morte. A princípio, Cody aceitou, mas depois mudou de ideia. Tony, por sua vez, aceitou e se declarou culpada de assassinato em segundo grau e ainda testemunhou contra o próprio noivo. Desta vez, ela contou uma versão completamente diferente dos eventos. Tony disse que Cody estava bravo com Micaela e quando entrou no carro, viu que ela estava sentada no banco de trás. O rapaz mandou uma mensagem para ela dizendo: "Devemos matá-la." Quando chegaram ao local, no deserto, ele começou a cavar a cova e mandou Tony bater em Mickey com uma pá. Ela a atingiu no ombro e Cody a atingiu na cabeça. Em seguida, o rapaz cortou a garganta dela e os dois a enterraram. Em 2012, Cody voltou atrás e aceitou o acordo para se declarar culpado, temendo a pena de morte, e foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No mesmo ano, Tony também foi condenado à prisão perpétua,
mas com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 18 anos da sentença. Em sua última declaração à imprensa, Célia, mãe da Mickey, falou sobre a dor da perda de sua filha, dizendo o seguinte: Micaela tinha uma vida inteira pela frente, mas infelizmente teve sua vida ceifada de forma cruel. Ela amava a vida e todas as suas possibilidades, mas não teve a chance de realizar seus sonhos. Mickey deixou um grande legado de amor, bondade e generosidade para aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Ela foi uma luz para muitos e partiu muito cedo, mas sua memória viverá para sempre. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!